Unify Acontece dessa semana homenageia a poeta Eurídice Fontella. Realmente ela foi, né, e continua sendo uma das grandes vozes, né, se não a melhor, da poesia brasileira contemporânea. Limiar, violeta, ultrapassagem, desejos, um gato e um girassol feliz, uma nudez sem nome, um imaculado vinho. E olha, como eu sou uma escritora, eu devo o prêmio realmente aos meus leitores. E a favor continuarem me lendo, ouviram? Obrigada de todo o coração. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de compartilhar com outras instituições esse prêmio, que para nós é muito importante. Unify Acontece, programa da TV Universitária Unify, produzido por alunos de jornalismo, publicidade e propaganda, tá só começando. A sanjoanense Eurídice Fontella completaria neste mês de abril 80 anos. Considerada pela crítica uma das 3 mais importantes poetas brasileiras, Eurídice vem sendo pesquisada em diversas universidades. Gustavo de Castro, da Universidade Federal de Brasília, escreveu uma biografia sobre a poeta e falou para a TV Unify sobre sua importância para a literatura brasileira. A Eurídice ficou em certo momento conhecida como a poeta dos acadêmicos, ou a poeta da USP, ou a poeta dos intelectuais da USP. Isso já a afastava de uma certa popularidade. Ela não era uma poeta popular, ela era uma poeta filósofa, alguma coisa muito sofisticada para o Brasil, eu acho. Estou dizendo isso com ironia, né? Obviamente que não, que ela é uma poeta que valoriza a inteligência e a sensibilidade. O entendimento e o sensível estão bem conjugados em Eurídice. E sempre da forma da economia, da forma da síntese. Ela diz muito com pouco. Eurídice cresce nesse ambiente, digamos assim, bucólico e campesino, né? E o pai, ela afirmava isso, fazia questão de afirmar que o pai havia sido o primeiro professor dela. Aquele que havia apontado a borboleta, o rio, os detalhes do vento, os detalhes da madeira, porque ele era carpinteiro, né? Então ele foi um mestre para ela. E esse mestre, um mestre que iniciou-a na poesia mais do que na literatura. Essa percepção da Eurídice de que a poesia é, antes de tudo, a vida, a poesia está, antes de tudo, na vida do que nas letras, é alguma coisa do ponto de vista da ética, e é alguma coisa muito rica para se viver, porque você não precisa escrever poemas para ser poeta, nessa visão. Você tem que viver a poesia para ser poeta. A Eurídice começa a escrever na escola já, a partir das datas comemorativas. Dia das Mães, um poema para as mães, né? Dia dos Pais, um poema para os pais. Dia da Pátria, um poema para a pátria. Então ela começou assim, e foi tomando gosto. Aos 9 anos, ela já tem alguns poemas, aos 10, ela atravessa a adolescência inteira escrevendo alguns poemas e juntando, e já com um espírito crítico muito grande, a ponto de separar, rasgar alguns, esse é bom, esse não. Isso é interessante de ver, aos 12 anos ela já está com uma formação, um olhar crítico, de alguma forma sendo amadurecido ao ponto de separar, rasgar, juntar coisas, juntar versos. Então ela foi escrevendo isso, ao ponto de, entre os 12 e os 18 anos, tem boa parte já, creio que 200 poemas já escritos. O que faz a Eurídice ser uma grande poeta, entre outras coisas, é
a capacidade de estabelecer uma espécie de mínimo vital. Vamos dizer de outras formas, ela estabelece uma vitalidade com a palavra e com o silêncio, que causa uma espécie de encantamento ou uma espécie de iluminação, se a palavra não é um espanto e se ela é permitida usar. Ela é uma poeta que visa a sabedoria. Ela não é a poeta do excesso, ela é a poeta do mínimo. Ela, ao visar a sabedoria, me parece que Eurídice está dialogando ali com uma tradição do pensamento e da espiritualidade, que é uma visão mística, um diálogo com a mística, uma sabedoria que tem diálogo com a mística, uma sabedoria que tem um diálogo com a filosofia diretamente, que não se afasta da filosofia, pelo contrário, ela coloca Kant nos poemas dela, entre outros, Spinoza. E uma poesia que dialoga com a existência, com o que é viver, o que é existir, para que existir, por que existir. Para divulgar a obra de Eurídice Fontela, a Unify criou um memorial em sua homenagem. A chegada das cinzas da poeta em 2016 ocorreu com uma cerimônia marcante. Nossa poeta maior está de volta. Foi inaugurado o Memorial Eurídice Fontela na biblioteca da Unify. O evento marcou o retorno das cinzas da poeta a São João da Boa Vista, atendendo ao desejo de Eurídice Fontela de voltar à sua terra natal. O projeto é uma iniciativa da Unify, em parceria com a Academia de Letras e a Prefeitura de São João da Boa Vista. O cortejo se iniciou em frente à Academia de Letras no Largo da Estação e passou por alguns pontos marcantes da vida de Eurídice, como a casa onde nasceu, na Rua Oscar Jansson, o Teatro Municipal, as escolas estaduais Coronel Joaquim José e Coronel Cristiano Osório, até chegar na Unify, onde o cortejo foi recebido por atiradores do tiro de guerra e conduzido pela prima da poeta, Maria Helena, até a sala do Memorial Eurídice Fontela. Familiares que prestigiaram a homenagem e conviveram com Eurídice contam sobre a poeta. Ela era uma pessoa muito só. E ela não brincava com a gente quando era criança. Ela só ficava escrevendo poesia. A vida dela era escrever poesia. Era muito difícil ela conversar com a gente, ela fazer alguma brincadeira. Era difícil mesmo. Ela só se interessava por poesia. E era muito sozinha, ela ficava num canto, na escrivaninha dela, escrevendo. Ela era uma pessoa muito inteligente, né? A gente convivia com ela. Mas é uma coisa que eu tenho, assim, como foi falado aqui no sentimento, ela foi uma pessoa muito sozinha. Ela foi muito, assim, conviveu sozinha, principalmente quando foi para São Paulo, né? Quer dizer, ninguém visitava ela, ninguém conhecia ela. Então esse é um sentimento que eu tenho dela, mas uma pessoa muito bacana. O projeto A Volta de Eurídice, da Academia de Letras, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Unify, tem como principal objetivo chamar a atenção de São João da Boa Vista para a obra da poeta Eurídice Fontela.
O primeiro é divulgar a obra da Euridice Fontella. A Euridice Fontella ela já está sendo divulgada em diversas universidades do Brasil. A crítica literária aponta como um dos maiores nomes da poesia brasileira. E a gente detectou, percebe, que na cidade da Euridice ainda se fala pouco da Euridice. Se fala pouco da Euridice pelo tamanho da Euridice. Ela tem potencial para ser considerada mesmo uma das 3 maiores poetas do Brasil. Então eu acho que a Unify é uma instituição pública, ela tem a obrigação de propagar isso e ajudar a cidade, a quem cabe a função de propagar, nós temos que ajudar a cidade a fazê-lo. O memorial é um espaço voltado para a obra de Euridice, para a vida de Euridice, mas pretendemos também fazer disso um espaço para a poesia de um modo geral. A poesia pode ser um grande instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, confortá-las, dar um significado na vida, promover reflexões de todas as espécies, filosóficas, enfim. Então a gente quer que nesse espaço se respire poesia, da Euridice primeiramente, mas da poesia brasileira de um modo geral e da poesia de um modo geral, né? Por isso que nós estamos inaugurando esse memorial, recebendo as comendas e os prêmios, os principais que a Euridice recebeu, abrigando as cinzas da Euridice, os livros e a obra. Ela é patrona da cadeira 32 na Academia de Letras, então nós já fazemos alguns trabalhos, já tem alguns anos, com a poeta. Mas esse trabalho específico com o Artem, esse convite do Artem para nós, primeiro foi a cremação e agora então o enaltecimento à poeta. A academia não pode ficar jamais distante disso, nós temos que continuar trabalhando, desenvolvendo com os professores nas escolas para que eles levem para a sala de aula e que as crianças, os futuros jovens, saibam muito mais da Euridice Fontella do que hoje a cidade sabe. Isso que é importante, imortalizar de fato a poeta maior da nossa cidade. O Memorial Euridice Fontella está aberto para visitas públicas diariamente. Venha conferir você também. No próximo bloco, o programa de integridade da Unify. A gente volta já. Para um auditório lotado de autoridades, professores e colaboradores, o programa de integridade da Unify foi reconhecido por um dos nomes mais importantes no combate à corrupção, o Dr. Gilberto Waller Jr. Pela primeira vez na história, uma instituição de ensino da região recebe o Corregedor-Geral da União. Fundamental essa demonstração da alta gestão no intuito do caminho da integridade. Esse é o primeiro passo que se tem que se fazer em busca de uma mudança, de uma gestão comprometida com a busca de um bom comportamento, tanto interno quanto externo. A relação da Unify com agentes privados, bem como com o seu corpo, docente e discente. E outra questão que é interessante são regras de comportamento claro, com conscientização, demonstração do que pode e não pode ser feito. Isso também vai melhorar tanto as questões do dia a dia, quanto também a questão de imagem de toda a instituição. O reitor da Unify, professor Dr. Francisco Artem, ressaltou que a instituição está sendo pioneira ao adotar um programa de integridade. O Brasil que está aí é um Brasil que exige transparência, que exige clareza de todos os gestores. E a Unify está sendo pioneira nesse aspecto também. Nós estamos adotando um programa de integridade para mostrar para a sociedade o que nós fizemos, como fizemos e aprimorar os nossos processos. A Unify também conta com a participação de uma das principais autoridades em programas de integridade, códigos de ética e compliance do país,
Dr. César Caputo Guimarães. O objetivo disso é preparar a FAI, corpo docente, discente e administradores, para essa nova tendência que o Brasil se engajou no mundo, que é da transparência, da governança, da corresponsabilização de atos. Identificamos diversas práticas que já vinham sendo adotadas da melhor forma possível. A FAI é uma instituição que nos últimos anos ganhou uma representatividade muito forte na região, avançou de forma administrativa muito bem também. Nós estamos só dando uma polida no diamante. Porque um programa de compliance, um programa de integridade, como se trata de uma mudança de cultura, de postura, você nunca cessa. É igual ao aprendizado, você está sempre aprendendo. E a cultura da transparência, da moralidade, ela é assim. Você tem que estar sempre investindo na transparência, na capacitação do servidor, na captação dos alunos, dos professores. É assim que se continua. Então, deu-se o primeiro passo a uma grande caminhada. Nós estamos liderando um processo junto às outras instituições de ensino, todas vão seguir o mesmo caminho da Unify, para ter transparência, para mostrar para a sociedade que nós temos gestões sérias, que nós somos preocupados com a integridade, que nós somos preocupados com a ética. Acho que essa é a grande lição que a gente quer mostrar para a sociedade e, principalmente, nós queremos aprimorar todos os nossos sistemas de prevenção, de corrupção, de má práticas. Nós queremos uma prática que seja perfeita, que seja bem aprimorada e que seja constante. A Unify recebeu os coordenadores da Smart English Brasil e Canadá em mais uma ação de internacionalização da Unify. A Unify recebeu a visita da coordenadora do Smart English do Canadá, Ilana Palmer, que veio conhecer a estrutura da instituição, bem como conversar sobre assuntos relacionados à importância de um segundo idioma. A faculdade é incrível. Todos estão felizes, gentis e engajados. Sempre estão aprendendo, não só o inglês. Nós gostamos de vir e ajudar a planejar os próximos passos. Queremos que o começo seja pequeno e que a pessoa cresça na aprendizagem em vários aspectos, até perder seu medo. Ela veio acompanhada do coordenador do Smart no Brasil, Paulo Silva, que visitou a Unify pela segunda vez. É sempre bom estar podendo visitar a Unify novamente, já é minha segunda visita na universidade e hoje nós tivemos a oportunidade de ter uma longa conversa aqui com o pessoal da diretoria da universidade, da reitoria, e proporcionar algumas novas visões sobre a questão de internacionalização, parcerias internacionais, porque afinal de contas aprender inglês não é uma temática, não é uma matéria que tem que ser analisada assim, ou que tem que ser estudada de uma maneira como matemática. Inglês faz parte de uma cultura e ela faz parte de um processo de internacionalização, então é sempre bom poder vir aqui, ter essas conversas em alto nível com os representantes da universidade e poder estar cada vez abrindo mais oportunidades para os estudantes da Unify poderem ir para fora, terem participações em experiências em universidades fora do Brasil. E para isso é importante o domínio da língua inglesa. Então, o nosso objetivo maior é poder estar proporcionando e facilitando e colaborando com a universidade nesse sentido. Então, para nós é sempre um prazer poder estar aqui e conversar sobre isso. A visita dos coordenadores veio ao encontro dos esforços da Unify, como explica a vice-reitora da instituição. Nós temos um grande contato com o Canadian College, no Canadá, e o professor Paulo, que está aqui agora, nos ajuda imensamente facilitando as parcerias que nós temos. E isso é muito importante. A internacionalização é uma realidade. Tem que ser feita em todas as universidades, dentro e fora do Brasil. O próprio governo brasileiro exige que as universidades tenham um setor de internacionalização, que os seus alunos possam vivenciar isso. Seja a internacionalização em casa, participando de campanhas como Cura Brasil, seja no exterior mesmo, como nossos alunos que vão para o Canadian College
através dessas parcerias. No próximo bloco, mais homenagens à poeta Eurídice Fontella. A gente volta já. Em mais homenagens, a Unify produziu um doc-drama falando da vida e da obra da poeta. O filme Eurídice, Onde Ninguém Mais, começou a ser gravado em 2016 e seu lançamento ocorreu em 2 de novembro de 2018, exatos 20 anos depois de sua morte. Ela estava brincando, estava todo mundo junto, assim, brincando. Ela saía, ia sentar no canto e lá ela escrevia. Teatro Municipal lotado para a estreia do filme documentário Eurídice, Onde Ninguém Mais. A produção é do cineasta Davi Ribeiro, junto ao Núcleo de Documentários e Filmes do Laboratório de Comunicação da Unify e do projeto História Viva. E nós nos surpreendemos com um teatro lotado e eu mais ainda com jovens, muitos jovens. E mais surpreso de ver que jovens querem aprender sobre a Eurídice, que é o nosso objetivo. Por que nós estamos fazendo tudo isso? Para divulgar a obra da Eurídice. A Eurídice é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do Brasil, mas essencialmente da cidade onde ela nasceu, e a cidade onde ela nasceu tem a obrigação de exaltar a obra da Eurídice, apresentar a Eurídice para o maior número possível de pessoas, porque ela assim se constitui num grande patrimônio cultural da nossa cidade. Um teatro lotado, num feriado de finados, por um filme de 1h30, significa que a gente está fazendo a coisa certa, né? Eu acho que nós temos uma equipe fabulosa de trabalho e só temos a fazer cada vez mais, cada vez mais. E o bacana que eu penso disso é que quando os seus filhos, os seus netos, de todo mundo, tiver a oportunidade de ver a história, nós vamos ter feito essa história, né? Isso é muito legal. Eurídice, Onde Ninguém Mais, conta a história da vida e da obra da poeta sanjoanense Eurídice Fontella. São depoimentos de amigos, familiares, pesquisadores e divulgadores do legado da poeta, intercalados com dramatizações realizadas por 12 atores. Um projeto que levou mais de um ano entre o início das filmagens e a estreia no dia 2 de novembro, data que marca os 20 anos do falecimento de Eurídice. Todos da Unify sabem que o processo foi trabalhoso, foi difícil, mas esse é o processo, né? Todo filme, não existe um filme fácil, eu sempre falo isso. Fazer filme não é fácil, mas é prazeroso. Então eu acho que o que misturou são esses dois sentimentos. Missão cumprida, mas a gente está muito feliz e eu espero que o pessoal goste do resultado. O filme faz parte de um projeto da Unify em divulgar a vida e a obra da poeta. Iniciado em 2016, quando foi criado o Memorial Eurídice Fontella na biblioteca do Centro Universitário. O espaço abriga cinzas e objetos pessoais de Eurídice. Para o cineasta Davi Ribeiro, estrear o filme traz a sensação de missão cumprida. Eu já conhecia um pouco, mas assim, eu conheci muito fazendo esse filme, pesquisando e tal. Então, eu poder conhecê-la melhor, tanto a obra quanto a pessoa, me deixou muito entusiasmado. E participar, ser um pedaço dessa história, né, do Memória Viva, desse projeto da Unify, de ter esse resgate histórico, né, dessa personagem que é tão importante para nós. Né? Então a gente fica muito emocionado e muito feliz com tudo isso. Para o historiador Antônio Loretti, o filme aproxima Eurídice de suas raízes, de sua origem sanjoanense. Eurídice ficou mais própria, ficou mais próximo do sanjoanense.
Eu acho que todo sanjoanense deveria assistir um filme desse, entendeu? Um filme que foi muito caprichado, muito pensado, como fosse um poema mesmo. É um grande poema de Eurídice. Eu acho que se ela tivesse viva, ela estaria maravilhada com esse filme. Eu acho que é uma forma da gente reconhecer esse talento. E a gente precisa continuar com esses talentos, né? Então ela é uma grande inspiradora. O filme é uma grande obra de arte. Eu acho que isso que me passou. Eu cresci com esse filme. Depois de ser exibido em vários eventos e festivais, o filme Eurídice, Onde Ninguém Mais, foi eleito o melhor documentário universitário da América Latina. O prêmio Nuevas Miradas em La Televisión foi entregue para a Unify, em evento realizado em Montevideo, no Uruguai. Em uma noite histórica, a Unify foi colocada no seleto grupo das melhores instituições públicas da América Latina, produtoras de conteúdo audiovisual, graças ao doc-drama Eurídice, Onde Ninguém Mais. O filme foi o grande vencedor do prêmio Nuevas Miradas em La Televisión. A premiação ocorreu em Montevideo, no Uruguai. E dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de compartilhar com outras instituições esse prêmio, que para nós é muito importante. A Unify é uma equipe. Eu gostaria de pedir ao Pascoal, que cuida da comunicação da nossa Unify, um agradecimento aos demais da nossa equipe, Pascoal. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui mesmo. E nós só chegamos aqui porque trabalhamos em equipe. Uma equipe que é uma equipe extremamente profissional, formada também por estudantes. Então nós queremos compartilhar esse momento com o diretor do filme, o Davi Ribeiro, a nossa equipe que está aqui filmando, o Marcelo e o Rafael, o Hugo, que também participou, e toda uma equipe de atriz que representou a Eurídice, e também o pessoal que trabalhou no laboratório de comunicação como um todo, e da agência que produziu todo o material publicitário do filme. Então esse trabalho só é resultado, essa conquista muito importante para nós, é resultado de todo esse esforço de equipe. Talvez nós sejamos a menor de todas as que tenham participado. Talvez a nossa cidade, São João da Boa Vista, seja a menor de todas as cidades que participaram do prêmio. E eu entendi a obra de Eurídice melhor, porque mesmo tendo sido ela tão pobre, tão miserável, produziu uma obra genial. Quase 50 instituições de ensino do Brasil, Argentina, México, Peru, Colômbia, Chile e Uruguai, entre outros países, concorreram com suas produções. E ganharmos um prêmio dessa envergadura quer dizer que todos nós podemos fazer coisas grandiosas. Pequeno ou não, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar longe, nós temos que pensar para frente, nós temos que pensar que nós podemos. O dia que a gente acreditar que nós podemos, nós conseguiremos atingir patamares nunca antes imaginados. E podemos chegar a lugares que só os grandes, teoricamente, chegariam. E a gente, quando chega a esses lugares, quando a gente é premiado num prêmio como esse da América Latina, grandes somos também, porque estamos entre os grandes. Unify Acontece fica por aqui. Lembrando que você pode rever estas e outras matérias nas redes sociais da TV Unify. Até mais e cuide-se!